o cenário nacional se transformou numa verdadeira farsa. Em 2013, o Brasil perdeu o seu rumo. Em 2013, perdemos o rumo da história. E, efetivamente, não temos a mínima chance de recuperar o que está acontecendo. Falo com muita propriedade por acompanhar, inclusive fazendo uma grande mudança política na minha vida, exatamente dentro desse quadro que a gente assiste. Esse caprichoso e garantido, essas duas torcidas sem sentido, a qual nós estamos acompanhando, é algo um tanto quanto assustador. Assustador em todos os sentidos. Em 2013, inventaram que não ia ter Copa no Brasil. Em 2013, inventaram que o Brasil, no seu momento mais pujante econômico do século, era um país que não podia dar certo porque a situação estava crítica. Realmente, a situação do Brasil não era a melhor de todas naquele período. Ocorre que era o melhor momento do Brasil nos últimos, 40 anos. Era um momento único no Brasil, um momento único acontecendo no Brasil, e nos recordamos de algo histórico dito na década de 70 pelo chanceler americano, secretário de Estado americano, Henry Kissinger, que os Estados Unidos não iria permitir jamais uma superpotência abaixo da linha do Equador. E depois de Geisel ter bancado uma situação, um enfrentamento em 77, rompendo inclusive os acordos militares com os Estados Unidos, eis que aparece a figura de mudanças. O Brasil precisava mudar, precisava fazer uma abertura, precisava fazer alguma coisa, e o Brasil tinha que se alinhar à democracia, às liberdades mundiais, seja lá o que quer dizer isso. A gente não entende o que quer dizer isso, porque o povo brasileiro nunca viu liberdade nenhuma. Onde não há liberdade econômica, aonde você não tem independência econômica, nem chance normal, estatística de sair da curva da miséria, você não tem nada de liberdade. Nenhum povo é liberto ganhando R$ 1.400 por mês. Nenhum povo é liberto tendo uma renda média de menos de R$ 3.000 por mês. Isso daí perfazendo quase 85% da população. Ou seja, 85% da população brasileira são de indigentes econômicos. Para esse pessoal, a democracia, a política em si, se tornou uma quimera. E eles viram nesse público imenso, ignaro, afastado de tudo, uma situação simples. Vamos manipular essa turma a nosso favor e vamos efetivamente botar o bloco na rua. E o bloco foi colocado em 2013. Se perpetuou por 2014, tomamos o nosso 7-1 efetivo, caminhamos em direção ao precipício, fizemos mais um impeachment, uma coisa tão normal na nossa rala história política. Em menos de 30 anos, o segundo impeachment, e agora perpetrou-se a farsa de que um presidente tem que estar no poder e o outro tem que estar preso, tem que estar condenado. Eu não estou aqui defendendo o Bolsonaro, eu não estou aqui defendendo o Lula, eu não posso defender nenhum nem o outro, eu não tenho nada para defender desses homens, absolutamente. São todos eles continuadores de um projeto de Brasil pequeno, projeto de Brasil colônia, mas quando você vê efetivamente o julgamento dessas pessoas, dessas figuras, você vê agora que há uma indignação quase que total quando se mostra a cela aonde o Bolsonaro vai cumprir pena. Isso nos leva a uma coisa interessante. O Bolsonaro não está indo para um julgamento? Como é que já estão mostrando a cela dele? Ele já está condenado? Todo mundo sabe que ele está condenado. Todo mundo sabe que ele está condenado. Isso daí é óbvio, ululante. A imprensa já mostrou aonde fica a cela dele. A imprensa já mostrou tudo sobre o Bolsonaro. Os bolsonaristas devem estar revoltados. Só que quem tem um pouco de memória, quem acompanha a geopolítica, tem algo a mais para falar, tem algo a mais para mostrar. E eu falo e mostro. Christian, coloca 2 banners aí que as pessoas vão refrescar a memória. Por isso que é tão importante que você continue mergulhado na ignorância, que você não consiga entender o que é geopolítica, que você não consiga entender nada, que você seja movido pelo coração, movido somado à ignorância. Você tem uma ignorância política total e, ao mesmo tempo, você é chamado para decidir as coisas do seu país, sendo que você não tem o mínimo preparo para isso. Você ficou entre caprichoso e garantido. Olha aí, alguma semelhança com o noticiário de agora? Bota aí, Christian, outro. PF
em Curitiba prepara a cela especial. Saiba como é a cela onde Lula está preso, veja. 12 anos de prisão, não teve nem 12 anos de prisão, não teve nada. Tá aí. Para quem fala do julgamento do Bolsonaro quando sendo uma excrescência. Eu não estou aqui defendendo Lula nem Bolsonaro, porque para mim os dois cumpriam pena perpétua dentro de uma sala só, ambos, dividindo um prato de comida de 400 calorias que é para morrer de inanição antes, o mais cedo possível. Eu estou pouco lixando. São dois bonecos, são dois manequins, são dois operadores de algo que eles não dominam. Como os seus algozes também pertencem ao mesmo time. A direita vive rasgando as vestes, botando fogo às vestes, apresentando provas e mais provas para o impeachment do Alexandre de Moraes. É tanta perda de energia que chega a doer. Por quê? Porque ele não vai sair. Aqui, ninguém sai de alguma coisa enquanto não cumpre sua missão. Missão dada é missão cumprida. Os donos do país, que você não conhece, eu teoricamente não deveria conhecer, mas conheço, e não vou dizer quem são, eles não têm cara, eles não têm rede social, eles não andam nesses navios que andam por aí, tá? Você não vai enxergar a cara deles, eles não gostam. Você não vai ver ele em lugar nenhum. Ele não vai falar que ele que manda, que quem manda de verdade fica quieto, fica calado. E todos que aí estão devem obediência a ele. É a grande força oculta que Jânio Quadros falou sobre ela lá, em 1960. Eu acuso as forças de terríveis. Ocultas por quê? Se estavam na minha cara, estão na cara de todos. Então não é possível identificar as forças internacionais que ameaçam ocupar o Brasil e as poderosas forças nacionais, políticas e socioeconômicas, as quais eu não convinha como presidente, porque sou e era um homem livre. Eu sei quem são vocês, eu sei onde vocês moram, eu sei onde vocês vivem, eu conheço todos vocês. As pessoas se digladiam por Lula e Bolsonaro sem se dar a conta que são dois personagens menores, ínfimos, pequenos, sem nenhuma relevância. Vocês têm um cartaz, um crédito imenso aos seus algozes que não passam da mesma coisa. São todos eles produtos e atores de outros. Estão todos na folha de pagamento de alguém. Todos eles fazem o que tem que fazer. Foi isso que aconteceu no Brasil. Foi assim que as coisas aconteceram no Brasil. Foi dessa forma que o Brasil ficou desse jeito. Foi um processo de maturação longo, silencioso, que começou talvez com o show da Xuxa, ou antes do show da Xuxa. Começou com a sua novelinha Inocente, que de uma hora para outra começou a mudar o formato. Pode ter sido, talvez, na novela eterna, que o pessoal chama de ópera soap, o que isso quer dizer, ou qualquer coisa, sopa, uma sopa de alguma coisa, malhação. Pode ter sido na leniência da igreja neopentecostal, que se acomodou em tudo quanto é lugar e começou a falar para os outros que viver atrás de dinheiro loucamente não é um mau negócio e não fere os princípios de Deus, inclusive mostrando para todos que Deus também quer o dele. Deus botou todo mundo aqui na terra para correr atrás de grana, contanto você der a parte dele, ele vai te devolver em milagre. Tudo isso aí faz parte de uma obra só, tudo isso é multitentacular. Quando você consegue enxergar a geopolítica da forma que a gente enxerga aqui, do jeito que a gente vê, quando a gente dá 2, 3, 4 passos para trás para olhar o cenário, aí sim, é igual aquele Onde Está o Wally, ou procure os 7 erros, ou veja o que você está vendo por trás dessa pintura. Ensinaram a gente, quando nós aprendemos com sofrimento, a enxergar o que está por trás dos quadros. O que está impresso ali? Aonde está o Wally? O jogo dos 7 erros. Nós conseguimos enxergar isso. Nós não somos mais capazes nem melhor do que vocês. Nós apenas nos dedicamos a isso. E a gente consegue finalmente enxergar aquele desenho 3D pulando na nossa cara, coisa que você não consegue, porque você continua sendo contaminado e bombardeado, aqui não é teoria da conspiração, mas sim por um entorno de uma soft power, de uma guerra leve, suave, que encanta os ouvidos, que fala o que você quer ouvir, um pouco de que você não quer ouvir, mas você é um democrata, você é democrático, você vai aceitar tudo, você não vai correr contra a modernidade. Especialistas vão aparecer na televisão dizendo quais são as próximas doenças que você vai ter, quais são os distúrbios que o seu pequeno tem, quando na realidade muitas vezes o seu filho está precisando de uma velha e boa e terapêutica chinelada no rabo, daquelas que eu tomei muito e não fraturei nada, até porque a bunda não fratura, tá? Então, o cara chega para você e diz que aquilo ali é normal. E você aceitou a sexualização do seu filho, você aceitou a leniência de tudo isso,
Você achou normal seu filho de 8 anos querer mudar de sexo? Você achou normal que seu filho aos 10 anos queira fumar maconha, que não tem nada de mais, nada de normal, de anormal? Você está tolhindo o garoto, está tendo um sério problema. E você não sabe que isso daí tem a ver com o julgamento do Bolsonaro. Você não consegue enxergar isso. E da onde você está não dá para ver. Você teria que vir para o ponto que eu estou, para o ponto que o Velasco está, que o Rafael Machado, que o Wellington, que o comandante, as poucas pessoas que enxergam desse ponto e têm coragem de falar para você. Nós fazemos isso. Por exemplo, não é novidade nenhuma para nós que a Faria Lima é um antro de lavagem de dinheiro do narcotráfico, que boa parte das operações que acontecem ali em fintech e não em bancos convencionais são simplesmente processos de lavagem de dinheiro, processo de expurgo de dinheiro roubado. Não é novidade para a gente o narcotráfico. Não é novidade para a gente nada disso. Por quê? Porque a gente olha aquilo ali como nós devemos olhar. Nós não temos político de estimação. Nós não temos presidente de estimação. Nós não temos juiz de estimação. Nós não temos empresa de comunicação de estimação. Nós não temos nada. Nós não temos o rabo preso com ninguém, com ONG nenhuma. Nós não recebemos diretrizes de lugar nenhum. Toma aqui e fala o que eu quero. Mas realmente, no meio de um partido, no seio de um partido, gritando Lula ou fazendo L do Bolsonaro, ninguém vai a lugar nenhum. Porque o meio que está ali já é feito para aquilo. É contaminação total. Você não tem outro caminho. O seu caminho é esse. Acabou. Acabou. O que você tem que fazer é um processo de reciclagem. Um processo de higienização cerebral. Eu não estou falando aderir a teorias da conspiração. Aqui a gente não faz isso. Mas é se perguntar o que tem por trás aqui. O que há por trás daqui. O que se ganha com excesso da lei? O que se ganha com atos totalmente que acontecem ao arrepio da nossa Carta Magna e do conjunto de normas e leis que regem a nossa sociedade? Qual é a tendência natural do ser humano? Se está me beneficiando, eu sou a favor. Eu acabei de mostrar para vocês a cela e o julgamento prévio, não do Bolsonaro, mas do Lula, que hoje se repete da mesma forma. O importante é que a gente não se organize. O importante é que continuemos idiotas. O importante é que uma boa parte de nós vá atrás do Silas Malafaia. O importante é que uma boa parte de nós acredite realmente que os Estados Unidos querem consertar o mundo, ajustar o mundo, transformar o mundo em um lugar melhor. Gente que praticou o racismo do jeito que eles fazem, o genocídio do jeito que eles fazem, e você ainda acredita nessa historinha, que agora eles ficaram bonzinhos. Então, você tem que fugir dessa cadeia de eventos que acontece, que nós já fugimos, graças a Deus. É por isso que a gente tem uma opinião livre sobre as coisas. O que está acontecendo em Brasília é uma farsa, mas não é uma farsa isolada, é mais um ato de uma grande farsa, de uma farsa chamada Nova República. Foi criada única e exclusivamente para saquear todos os bens que nós pegamos dinheiro emprestado, pagamos o dinheiro emprestado e fizemos aquilo. Quando eles viram o que nós fizemos com o dinheiro que eles emprestaram, que nós pagamos, eles simplesmente vieram aqui para tomar tudo, estão tomando tudo. Para isso, eles precisam apenas de meia dúzia de velhacos, de bandidos, de criminosos, de governadores de São Paulo, de Lulas, de Temers, todos eles representam única e exclusivamente um processo de continuidade, que sua vida não melhorou absolutamente nada. O que está acontecendo é que o Brasil está derretendo, está virando um narco-estado, as pessoas, cada um são dono do seu feudo, aqui quem faz as leis sou eu, aqui quem manda sou eu. 1/4 da população brasileira já vive governado por milícias, por traficantes, por bandidos. Assim, o Estado só vai lá cobrar dele e depois o entrega à própria sorte. Caminhamos a passos largos para esse rasgo do tecido social de uma forma que vai ser difícil emendar. Ainda dá para emendar, mas é difícil, não é fácil não.